A paz do Senhor Jesus, para todos nós que alcançamos a graça de viver mais um dia. Nós estamos reunidos mais uma vez, hoje pela manhã, para a gente iniciar um novo capítulo, da nossa leitura bíblica do Novo Testamento. Estamos ainda no livro de Mateus e hoje nós vamos ler o capítulo 11. Se você puder nos acompanhar com a sua Bíblia, fazendo leitura pelo aplicativo, pela Bíblia de papel. O importante para a gente é a gente perseverar nessa leitura, e permitir que o entendimento venha, permitir que a gente possa aprender novamente, todo dia, mais um pouquinho. Não importa que você já leu, já conhece a história, abre o coração e deixa o Espírito Santo nos ensinar mais uma vez por esse dia. Eu quero agradecer a Deus pelo novo dia que nós estamos vivendo hoje, agradecer a Deus por mais uma chance, mais uma oportunidade de ter contato com a palavra dele, e que a gente possa aprender a valorizar esse momento, que é um momento onde o próprio Deus fala conosco através da sua palavra, que é a verdade que a gente deve viver. Eu vou iniciar a leitura do capítulo 11, depois o André vai ler a partir do versículo 20 e a Sarinha vai terminar a leitura a partir do verso 25, tá bom? Então, quem puder nos acompanhar, vamos lá. A minha epígrafe diz: Jesus ensina sobre o reino. Jesus responde à dúvida de João Batista. Ele fala acerca da pessoa de João Batista, Capítulo 11, verso 1. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E Jesus respondendo disse-lhe: Ide e anunciai a João todas as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos e os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que se não escandalizar em mim. E partindo eles, começou Jesus a dizer às tubas a respeito de João: Que foste ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim, que foste ver? Um homem ricamente vestido? Os que se trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas então que fostes ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que um profeta. Porque é este de quem está escrito: Eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que entre os homens, entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. E desde os dias de João Batista até agora se faz violência no reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas a quem assemelharei esta geração? É semelhante aos meninos que se assentam nas praças e clamam aos seus companheiros e dizem: Tocamo-vos flauta e não dançastes, cantamo-vos lamentações e não chorastes. Porquanto veio João, não comendo nem bebendo, e dizem: tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizem: eis aí um homem comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Continuando, a epígrafe diz: ai das cidades impenitentes. Então Jesus começou a repreender as cidades nas quais ele tinha feito muitos milagres, pelo fato de não terem se arrependido. Ai de você, Corazim! Ai de você, Betsaida! Porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que foram feitos em vocês, há muito que elas teriam se arrependido com pano de saco e cinza. Mas eu digo a vocês que, no dia do juízo, haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, pensa que será levado até o céu? Será jogado no inferno. Porque se em Sodoma
Se tivesse operado os milagres que foram feitos em você, ali teria permanecido até o dia de hoje. Mas eu digo a vocês que no dia do juízo haverá menos rigor para a terra de Sodoma do que para você. Repouso para os cansados. Naquela ocasião, Jesus disse: Eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos, e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu grado. Todas essas coisas me foram entregues para o meu Pai, por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém. Você tem alguma coisa para comentar, amor? Essa leitura é uma leitura mais curtinha, né? Mas é o próprio Jesus nos ensinando. Então, se precisar voltar em algum outro momento para que você possa dedicar a sua atenção e o seu foco, faça novamente a leitura, né? Ouça novamente a leitura, até que você consiga se alimentar desse capítulo. Essa é a intenção do nosso coração, que a gente possa conhecer os capítulos com a leitura e que eles possam nos alimentar. Quer falar alguma coisa, amor, sobre algum versículo? Só um versículo chamou minha atenção, assim. A gente tem que começar a ler um pouquinho mais e parar para prestar atenção no que a gente está lendo. Né? Porque às vezes a gente lê com pressa, lê rápido e não entende o que está querendo dizer. A palavra de Deus diz que Jesus fala assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Aqui no versículo 27, ele está falando isso mais uma vez. Ele diz assim, ó, tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então a gente só tem condição de conhecer a Deus, de se achegar a Deus por Jesus, que é o Filho. Verdade. Amém? Amém. Parece uma coisa muito óbvia, né? Mas quando a gente entende que Jesus é o único caminho, depois que a gente entende, e se isso gerar em nós um arrependimento, a gente vai ter que ver uma novidade de vida, né? A gente vai viver de uma outra maneira, porque a gente busca outros caminhos. E se o único caminho está nele, nós vamos ter que viver o Evangelho de Jesus, né? E cabe a nós fazer essa escolha, e fazendo essa escolha, cabe a nós também nos esforçarmos para vivermos da forma como ele ensina. Então, ele ser o único caminho não é um slogan, né? É uma direção. Ele está nos dando uma direção. Vinde, porque eu sou o caminho. Eu anotei umas curiosidades aqui, deixa eu ver se eu consigo lembrar, ler para vocês. Logo no início, Jesus falando de João Batista, né? Aí eu fui buscar aqui na Bíblia de Estudo que o André tem em casa, e eles comentam assim: Herodes mandou prender João Batista, porque João Batista repreendeu ele por ter cometido pecado, casando com a sua própria cunhada, né? E ele foi repreendido por João Batista em público. Então Herodes mandou prendê-lo. Por isso, nesse capítulo fala que João Batista estava no cárcere, né? Também anotei assim: as realizações de Jesus anunciavam o Filho de Deus. Por exemplo, ele fala aqui que a respeito das cidades onde ele visitava, ele realizava os milagres, né, as maravilhas, e quando ele fazia isso, ele não estava fazendo só por amor às pessoas necessitadas, mas porque isso também tinha sido revelado, que isso aconteceria, e isso apontaria que ele é o Filho de Deus.
né? É como se fosse o selo de Jesus, né? sobre a humanidade. João Batista se preocupava, pois sua única missão era anunciar a chegada do Messias. E João Batista era dedicado e fiel a essa missão. Por isso que Jesus falou aqui, né, que dentre os homens nascidos de mulheres, ninguém se assemelhava a João Batista. Para Jesus ele era o maior, né? Foi dito aqui na leitura da palavra. Mas ele também corrige dizendo, mas mesmo assim, no reino dos céus, o menor do reino dos céus é maior que João Batista. Então as coisas dessa terra literalmente não se comparam às coisas do reino dos céus, né? Também anotei aqui, deixa eu ver. A violência descabida contra o reino dos céus. Jesus comenta aqui sobre a violência contra o reino, né? Sempre combatem a fé, uma fé inabalável, né? Então as pessoas perseguiam, né, e difamavam todos que tinham fé inabalável em Jesus Cristo. E hoje ainda não é diferente, né? A gente sabe que em muitos países do mundo isso acontece e nós somos gratos porque aqui ainda temos a oportunidade de proferir uma fé, né, em liberdade, pelo menos nesse tempo que estamos vivendo agora. Em 1 Reis, conhecemos o profeta Elias, que foi citado aqui também nesse capítulo. Quem tiver curiosidade, vai no livro de 1 Reis, que fica no Antigo Testamento, tá? Na Bíblia. E o profeta Elias, João Batista foi comparado a ele, por isso que eu anotei, tá? Em 1 Reis, no livro de 1 Reis, quem tiver curiosidade de ler lá. Jesus conhecia a incredulidade dos judeus. Eles resistiam a qualquer mudança nos seus padrões de vida confortáveis e egoístas. Aí eu anotei assim a seguinte pergunta para mim mesma, né? Será que eu sou capaz de ouvir a voz de Deus e de obedecer o que Ele está dizendo para mim? Mesmo que isso me leve a deixar as coisas que eu gosto tanto, que eu amo e que eu desejo possuir, aquelas que eu tenho dificuldade de abrir mão. E até mesmo o modo como eu decidi viver a minha vida, né? Porque a gente constrói no nosso entendimento, a gente constrói expectativas, tem projetos e planos. Mas quando Deus dá uma direção diferente do que a gente planejou, será que hoje a gente consegue viver isso? Permitir essa mudança, que essa mudança nos alcance? E que não só a mudança nos alcance, mas que nós sejamos uma ferramenta para essa mudança acontecer na nossa vida. Porque às vezes a gente fala assim, Deus me dá força, Deus me dá força. Mas às vezes eu preciso provocar isso em mim mesma, né? Eu preciso pegar essa força e com as minhas próprias mãos resistir àquilo que eu sei que não cabe mais na minha vida e ser parte dessa mudança, parte integrante dessa mudança. Não é o próprio Deus que vai fazer sozinho, Ele quer que você participe, Ele te convocou como ajudador, Ele tem prazer que você participe dessa construção da nova criatura que você vai ser através da mudança do Espírito Santo na sua vida, né? Desde o dia em que você diz que Jesus é o teu Senhor. E essa transformação passa pela nossa responsabilidade, pelas nossas decisões e pela mudança de postura e atitudes. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Sobre o que o André leu das cidades. Todas as cidades que foram citadas aqui, tá em Gênesis 18, 19, em Ezequiel 27 e 28, comentam a respeito delas. Tiro, Sidom, Sodoma, todas eram cidades com má fama pelo pecado e todas foram destruídas por Deus. Né? Tiveram o juízo de Deus sobre as cidades. E Jesus lamenta a insensibilidade e a incredulidade das cidades judias, né? Do povo para quem ele veio como Salvador, e mesmo vendo as maravilhas de Jesus, mesmo estando próximo de tudo que Jesus realizava, eles não creram. Todo aquele que tem a oportunidade de ouvir sobre o nome de Jesus, o amor de Deus, não terá desculpas no dia do juízo, se não crer, se não se arrepender dos seus pecados. Sobre o que o André leu, sobre o que a Sara leu do 25 a 30, eu anotei que Jesus ensina sobre a arrogância que existe no conhecimento do homem e a humildade, em contraponto com a humildade que existe em reconhecer que apenas Deus tem todas as respostas e que os nossos conhecimentos, né, que é toda a nossa instrução e
Tudo que a gente alcança buscando o conhecimento da terra não se compara com a sabedoria que vem do próprio Deus, porque ele diz que a gente deve pedir por sabedoria, mas ela só vem dele. Conhecer o Filho e o Pai fala sobre relacionamento, sobre esse versículo que o André comentou ali, né? E relacionamento não é para aquele que ouve falar, relacionamento é para aquele que ouviu falar, desejou conhecer e se aproximou, né? E a gente deseja isso, nos aproximarmos de Cristo. Jesus veio nos ensinar a respeito de Deus e como devemos viver de forma a agradar ao Pai. Fica um pouquinho mais leve quando a gente entende que a busca por mostrar para as pessoas que a gente conseguiu, por mostrar sucesso, a busca por agradar as pessoas, não deve ser a nossa prioridade. A prioridade deve ser literalmente agradar ao Pai, a Deus, o nosso Criador. Jesus também ensina que se estivermos com Ele, o peso do pecado, o peso das imposições sociais, o peso das imposições religiosas, imposições políticas, opressões, perseguições, tudo isso se torna leve. Ele derrama paz, amor, cura em meio a qualquer circunstância. Então, viver com Jesus é a única maneira de suportar as adversidades com uma leveza na alma e nos tornarmos produtivos no reino de Deus. Porque quando a gente busca viver a verdade, a gente não busca para o nosso próprio prazer, né? Para o nosso próprio deleite. Não, muitas vezes o prazer vai até diminuir, porque você vai abrir mão de coisas que você desejava. E você vai começar a nutrir coisas que você nem imaginava que teria que viver. Mas tudo isso é para o reino, é para a gente fazer parte dele, né? Jesus vai na contramão do egoísmo, Jesus vai na contramão da arrogância, e ele quer nos ensinar a humildade, e quer nos ensinar a ser co-participadores, né, desse reino que é o reino de Deus. E isso fala de serviço, isso fala de, além de filhos, servirmos como seus servos, fiéis, idôneos, corretos, né? Dignos. E buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus, fala sobre abdicar. Abdicar do orgulho, abdicar dos nossos desejos, e que em algum momento a gente vai perceber que é infinitamente melhor servir no reino de Deus do que buscar nossa própria glória. Amor, eu vou encerrar por aqui. Vocês quer falar alguma coisa, Sara? Quer falar alguma coisa, amor? Acho que eu vou ler só mais uma vez. Você estava quietinho, fica quietinho assim, eu acho que ele está pensando alguma coisa. Tô. Pode falar. Nós estamos vivendo num tempo em que conquistar coisas, trabalhar, ter, tem sido uma prioridade na vida de muita gente. Muita gente. E o que acaba acontecendo? Porque a gente não vive que eu digo é viver de verdade. Não é ficar correndo atrás de coisas, entendeu? É viver a vida de verdade, Desfrutar, como ela deve ser, né? vivida, é isso. Desfrutar da vida, ele quer dizer. Então, aí, Jesus fala assim, aí o que acontece? A gente tem visto muita gente com depressão, crise de ansiedade e coisas do tipo. Fora as doenças psicossomáticas que a gente tem visto, que tem crescido muito. Jesus fala assim, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Por quê? E vocês acharão descanso para a sua alma. Então aqui ele dá uma receitinha. Versículo 29. Uma receitinha básica para a gente ter descanso para a nossa alma. Amém. Quer fazer o quê? Aprender sobre Jesus. Para quê? Para ser igual a ele. Manso e humilde. Jesus vem nos ensinando em todo o Evangelho sobre como se comportar. Ele vem dando várias dicas de como a gente deve proceder com relação a um monte de coisa. Inclusive de guardar o coração. E isso é muito importante para a nossa alma. Porque eu acredito que o que contamina realmente a nossa alma é guardar coisa ruim no coração. É absorver coisas e ficar muitas vezes
remoendo, né? Ruminando aquilo. Alimentando, se alimentando daquilo. E isso acaba trazendo um prejuízo para a nossa alma, de verdade. Então aqui Jesus está dizendo isso. E ele vem ensinando a gente a fazer isso. É por isso que a gente acha tão importante, não só a gente, como várias pessoas que entenderam a importância de ler a Bíblia, de entender a Bíblia, né? Não só ler como um livro, mas ler como um manual de sobrevivência, um manual de vida, para que a gente possa ter uma vida abundante, como Jesus fala também. Só isso só. E quando a gente fala, acerca dos ensinamentos de Jesus, ele era Deus, Thaís. Poxa, óbvio, ele era 100% Deus e 100% humano, tá? Ele estava na Terra também como 100% humano. E ele veio nos ensinar que é possível, né? É possível sim, como seres humanos, pecadores, diante do arrependimento e da graça de Deus que nos foi concedida. Essa graça vai nos mover em direção a esse objetivo, que é essa transformação do entendimento e das atitudes que a gente tem no dia a dia, né? Mas a esperança é muito grande. A esperança e a promessa de que a gente possa alcançar, né, o caráter como o de Cristo. E se Ele nos deu essa esperança, a gente deveria buscar. Nós deveríamos buscar parecer mais com Ele. Mas é muito difícil. Ninguém está dizendo que seria fácil, né? A gente sofre até perseguições, às vezes dentro da própria casa, às vezes dentro da nossa própria alma, né? Vem as acusações dizendo que você não é, que você deixou de fazer, o que você fez, né? E o nosso campo de batalha está bem aqui. O principal. Né? E quando Jesus fala acerca da gente buscar os frutos do Espírito, um deles a gente fala muito sobre ele, que é o autocontrole. Né? Quando vir um pensamento que não te edifica, que vai contra tudo que Deus fala sobre você, você tem que interferir rapidamente para que ele não cresça, para que você não o alimente, mas que pelo contrário, que você cesse esse pensamento rapidamente, né? Com toda a sua força, porque realmente, o que o André falou, do nosso coração procedem os males, né? Os males. E a gente tem que usar das ferramentas e da nossa inteligência e capacidade intelectual para perceber que a gente tem controle sobre algumas coisas. E controlar os nossos pensamentos tem sido uma das guerras que a gente tem vivido, porque nem todo mundo tem oportunidade, né, de buscar tratamentos especializados, né, de encontrar bons profissionais. Infelizmente é uma realidade. Nem todos têm acesso a isso, mas a presença de Deus nas nossas vidas nos capacita. Nós somos testemunhas disso. O nosso maior tratamento psicológico e espiritual foi durante a pandemia, trancado dentro de casa. Sozinhos, Foi onde Deus mais agiu e transformou no nosso entendimento, na nossa postura, em muita coisa. Mas porque a gente justamente se dedicou a isso aqui, que eu li no versículo, aprender de Jesus. E isso fez toda a diferença na nossa vida. Jesus fala, né? Conhecereis a verdade, que é a palavra de Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a verdade vos libertará. Então, quando a gente fala, a gente não desmerece, a gente está desmerecendo ciência, nem profissões, não. Muito pelo contrário. Nós até amamos, eu pessoalmente amo muito a área da ciência, né, da saúde mental e emocional. Porém, existe uma verdade soberana, que é a verdade de Deus. E se você buscar de todo o seu coração, você encontra refrigério, você encontra libertação e você encontra cura, né? E hoje eu vou pedir isso ao Senhor, que Deus derrame sobre nós, sobre cada um de nós, não sei onde e a quem isso pode chegar, o seu bálsamo de cura. Amém. E eu falo de cura da alma, de cura das feridas da alma, de cura de trauma, né, de históricos familiares. Tudo isso, se você permitir, se você pedir a Deus, Ele faz. Então, que a gente possa ter o coração aberto, né? O coração disposto para receber a cura, a libertação, e que através do nosso arrependimento a gente possa encontrar salvação em Jesus Cristo. Amém? Eu quero agradecer a Deus por hoje é sábado, a gente está gravando no sábado mesmo.
Agradecer a Deus por esse dia, um dia tá lindo lá fora. Agradecer a Deus pela nossa família, pela nossa saúde, por tudo que Deus tem feito, por tudo que Ele ainda fará. E dizer que vai valer a pena. Ai, mas eu preciso me esforçar, eu vou perder algumas coisas. Vai valer a pena. Nada nessa terra se compara às coisas do reino dos céus. Então, a nossa esperança é essa, né? A nossa esperança é além dessa terra aqui. E nada se comparará com a glória que há de vir. Verdade. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Encerrar o vídeo assim, né? Glorificando a Deus. Ele vem nos me buscar. Amém. Que a gente possa ter um dia abençoado, né? Que o Espírito Santo possa nos ensinar a cada dia. E que a gente persevere. Não desista. Vai valer a pena. Amém? Amém. Agradeço a Deus por tudo. Um beijo para todo mundo. Fiquem com Deus. Bom final de semana e Deus Amém. abençoe a vida de Amém. cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém.